falando agora de educação também, né, Eduardo? Por que não? É o nosso quadro Mundo Digital, nosso especialista Eduardo Pinheiro já está aqui conosco. Agora a gente vai fazer um alerta hoje, Eduardo, com relação a esses celulares que estão explodindo muito e causando acidentes, né? Boa tarde. Boa tarde. Cada vez mais comum, né? E algumas medidas, simples medidas, podem evitar isso. É interessante a gente falar até desse assunto hoje, Eduardo, que a gente até mostrou aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, o caso da Maria de Fátima. Olha só como é que foi a situação. Ela estava dentro do ônibus do Transcol, chegando no trevo do Setiba, em Guarapari. Quando houve essa fumaça e foram ver, era o celular dela que estava pegando fogo. E ela contou pra gente que o celular explodiu quando estava no bolso, na calça, assim, na parte de trás do bolso. Tem até a imagem, se a produção puder colocar ali, eu não sei se é o Gustavo que está rodando. Olha só, olha como é que explodiu no bolso e chegou a atingir a pele dela, né? É um risco para a saúde. Como que a gente faz para evitar esse tipo de situação? O que pode ter acontecido? Então, cada vez mais comum, né? Esses aparelhos são cada vez mais rápidos, né? Os processadores, e aquecem mais. É natural que ele aqueça mais, esse aparelho. Então, isso vai naturalmente aquecer, né? Ele mais rápido, ele aquece. Algumas medidas são importantes para a gente evitar e até mesmo uma explosão. Primeiro, é importante saber por que isso ocorre. Nós trouxemos aqui uma tela que vai mostrar quais são os principais fatores que levam a essas explosões nessa tela. Então, veja bem, o superaquecimento, né, é o primeiro fator. Então, se você percebeu que o celular está quente, você tem que desligar, né? Às vezes isso aí é por uso de um jogo, né? Os jogos usam muito a questão do processador. Defeitos na bateria, às vezes a bateria vem com defeito de fábrica. Então, quer dizer, se você está percebendo que quando você está carregando, está aquecendo demais, fique atento a isso. Aí, por exemplo, deixa eu só te interromper. Se você está usando o telefone por muito tempo, vê que ele está aquecendo, você faz o quê? Para de usar um pouco, desliga ele, faz o quê? O ideal é desligar. Aliás, gente, celular é para ser desligado de vez em quando. As pessoas esquecem disso. Eu nunca desligo. Tem pessoas que nunca desligam o seu aparelho. Então, até quando você desliga, você descarrega até a memória, você descarrega o processador, né, que ele vai dar um descanso, e descarrega a memória também. Isso aí você vai ganhar em performance, porque quando você desliga, ele vai perder todos os arquivos, né, os resíduos de arquivos, né, que estão na memória e não servem para nada. Então é importante. O celular é um computador hoje em dia. Os mesmos cuidados que a gente tem com o computador, a gente precisa ter com o celular. Né? Então, porque se você superaquecer, pode ter um curto-circuito interno. Esses curtos-circuitos, eles costumam ocorrer muito por causa da umidade. Né? Às vezes a pessoa leva para o banheiro, toma banho quente, aí não está sabendo, está entrando umidade no aparelho ali, pelo alto-falante, pelos dispositivos que tem. Celular no banheiro não, vai tomar banho, não carrega o celular. Evitar, né? Principalmente se for banho quente, né? Não é aconselhável levar por causa da umidade, que pode provocar um curto-circuito e depois, né? Um incêndio ou uma explosão no aparelho. As pessoas não sabem disso, né? Pressão ou perfuração. Se estiver pressionado, né? Às vezes no bolso, às vezes uma perfuração pode provocar uma centelha e levar também a uma explosão ou um incêndio no aparelho. Né? E componentes não certificados. Por isso que a gente sempre fala, quando comprar um aparelho celular, ver se tem lá a certidãozinha do Inmetro, né, se foi certificado, porque é importante não comprar os famosos xing-lings, né? Porque não passa por nenhum tipo de controle de qualidade. Então é importante comprar só carregadores, baterias e aparelhos só certificados por organizações brasileiras. E cabo, por exemplo, às vezes a gente vê muito no supermercado, farmácia, aqueles cabos pendurados, às vezes você esquece e fala, eu vou botar esse cabo aqui para carregar. Pode? Então, é um fator de risco, né? Você está colocando um cabo que você não sabe a procedência, provavelmente não possui uma certificação, então isso aí coloca em risco o seu aparelho. Esses, como eu já disse aqui, esses incêndios vão começar a se tornar cada vez mais comuns. Então, como que a gente faz para não ocorrer esses incêndios, essas explosões? Temos uma outra tela aqui. A primeira dica, não deixe o aparelho superaquecer. Já teve essa impressão, Isabela? Já, que ele tá aquecido? Claro. A gente que usa o telefone direto para trabalhar, né? Então, tem que dar um refresco, né? Se for um ambiente refrigerado, melhor ainda. O ideal mesmo é desligar, deixar uns 10 minutinhos desligado, né? Segunda dica, evitar o carregamento sem capinhas, né? Então, efetuar o carregamento sem capinhas. A capinha, ela retém o calor.
não deixa de dissipar o calor. Sim. Né? Então, quer dizer, todo dispositivo informático, o computador precisa ter dissipação de calor. Se você tem a capinha ali, você está concentrando muito calor. E as pessoas não se atentam à capinha. Interessante. Né? Vocês estão anotando em casa, gente? Eu achei interessantíssimo isso. Boa dica para não explodir em casa. A capinha protege contra a queda, mas não protege contra o superaquecimento. Sim. Evite componentes não originais, né? A gente já falou aqui, é importante comprar só os equipamentos certificados, né, pela Anatel, e evitar impactos ou quedas frequentes, né? Uma queda também pode provocar ali um curto-circuito e vai danificar dispositivos internos, que pode levar aí a uma explosão. E por último, se esquentar demais, é a dica principal, desligar o aparelho. Se você sentiu que ele está acima ali, o celular ele tem que funcionar entre 0 e 35 graus. Então, acima de 35 graus, se está quente demais, você coloca no rosto, você percebe que ele está superaquecido, desliga um pouquinho para você dar um refresco, você pode estar aí evitando uma explosão. Né? Seu celular pode ser uma ferramenta poderosa ou um risco iminente. Né? Evite superaquecimento, quedas e baterias defeituosas, para garantir a sua segurança e a conservação do seu aparelho. Eduardo, muito boas dicas. Vamos ouvir, inclusive, a entrevista da Maria, né, diarista, que teve o celular que realmente superaqueceu, explodiu no bolso dela. A Tainara Nascimento conversou com ela, inclusive, quando ela estava chegando no hospital para fazer um curativo. Vamos ouvir o trecho da entrevista. Eu senti um estralo no bolso. Aí, do nada, começou a fumaçar, aquela fumaça preta, muito fedida. Aí, na hora, eu só senti o queimando. Aí, eu tentei puxar o celular, até queimei meu dedo, igual você está vendo aqui. Aí, comecei a gritar, pedindo ajuda, ninguém se prontificou a ajudar. Aí, minha filha, que estava do lado de fora, viu, começou a bater no vidro, pedindo para o motorista para deixar ela entrar, que foi a hora que ela pegou e tirou o celular do meu bolso. Ninguém queria ajudar ela? Ninguém, mas filmaram, né? O que foi assim, do nada, entendeu? Ele não estava quente, ele não tinha nada. Aí, no princípio, depois eu imaginei, porque tem uns 15 dias que eu tinha trocado a bateria dele. Aí, como todo mundo tá falando que pode ser bateria, pode ser isso, eu lembrei, tem uns 15 dias, entendeu? Que eu tinha trocado a bateria. É que poderia ter acontecido coisa pior, né? Então, gente, ó, vocês que colocam celular no bolso, aqui no peito, em qualquer lugar, não façam isso não. Não façam, por favor, porque é muito perigoso. Tá aí um alerta importante, né? Uma pessoa que realmente sentiu esse problema. Inclusive, Eduardo, vou até pedir licença aqui rapidinho para a gente passar o Pix da Maria. Se a pessoa puder ajudar, às vezes tem um telefone, né? Ou quer ajudar com dinheiro para ela comprar um outro aparelho, não custa, né? 27 9 9644 2027. É o 027 9 9644 2027, está em nome de Maria de Fátima Moraes de Araújo Ferreira. É a vítima do celular que explodiu dentro do ônibus. Eduardo, dentro ainda desse tema que a gente está tratando aqui, tem como algum lugar para fazer uma perícia antes? Porque pelo que ela falou, o celular dela não estava esquentando, mas ela trocou a bateria cerca de 15 dias antes. Tem algum lugar que a gente leve e fala, olha, dá uma olhadinha, pode ter algum problema? Então, se ela comprou um aparelho, né, do fabricante, ela pode levar numa certificadora, né, numa empresa que é certificada, para fazer aí uma manutenção nesse aparelho, uma verificação nesse aparelho. Infelizmente, como ela disse, a Maria disse, não filmaram, né, a explosão, o incêndio do celular dela. Porque às vezes é importante esses registros, para isso as pessoas vão vendo, vão tomando conhecimento e dando mais importância, né, e vendo que isso pode acontecer com você. As pessoas acham que isso é um caso distante, nunca vai acontecer com você e não tomam os devidos cuidados com seus aparelhos. E agora, no caso, agora que já explodiu, que o telefone dela já deve ter perdido tudo, ela pode voltar e fazer essa reclamação? Ela consegue reaver aí? Então, tem que ver se está na garantia, né? Geralmente a garantia do fabricante é de 1 ano, se tiver na garantia ela receberá provavelmente um aparelho novo. Interessante isso, tá vendo, gente? Boas dicas aqui. Se você tem o seu celular que está superaquecendo, deixa ele esfriar, desliga um pouquinho. Outra dica que o Eduardo deu, não conecte o seu telefone para carregar com a capinha. Então, tirar a capinha. Tem gente que deixa a noite carregando debaixo do travesseiro. Ih, eu faço isso. Pode não? Pode, jamais, gente, deixar carregando. Né? Aliás, e meu marido fala, não pode, Isabela. Eu falei que é mais perto. São dois riscos, né? O risco de uma explosão próxima à sua cabeça e o risco também de a questão do cérebro, né? Pesquisas já
já comprovaram que você deixar ele ali, por exemplo, 8 horas, ele está trocando informações, você está dormindo, mas o aparelho está trocando informações com a antena. Então, quer dizer, são ondas eletromagnéticas que estão passando durante 8 horas ininterruptas por dentro da sua cabeça. Então, isso aí pode, no futuro, causar até mesmo um câncer. Então, evitar, isso aí é uma precaução. Mesmo ele desligado, não deixe debaixo do travesseiro, tá? O aconselhável para dormir próximo da cabeceira é, no mínimo, um braço de distância da cabeça. É o aconselhável. Arrasou, viu? Meu marido tinha razão. Eu tinha, viu? Obrigada, tá, Eduardo? De nada, até a próxima semana. Até a próxima semana, viu? Gente...